Bem, eu tenho uma palavra especial para você nesta tarde e eu acho que ela vai realmente ajudar muitos de vocês. Assim como ajudou a mim só em ouvi-la durante esta pregação, sabe? Voltando em acho que novembro do ano passado, eu estava assistindo o programa de TV e ouvi alguém dizer, mas não era um programa cristão, eles não estavam tentando fazer comentários cristãos, mas eu os ouvi dizendo, tudo é possível. E então isso meio que ecoou dentro de mim quando eles falaram e eu pensei, essa é a nossa palavra para o ano que vem. E parecia que Deus estava meio que me dando uma tarefa, sabe? Para agitar a fé das pessoas. Sabe? Só pregando sobre isso, encorajando você a dar o primeiro passo e parar de tentar viver na sua zona de conforto e segurança o tempo todo. Precisamos ser ousados e valentes e corajosos para irmos para onde quer que Deus nos chame, mesmo que nós não entendamos as coisas, sabe, gente? Ou aquilo que Deus está fazendo. E mesmo que você não tenha certeza do sucesso, porque você nunca saberá se será bem-sucedido se não se dispuser a se arriscar, mesmo que você possa falhar. Amém? Imagine o risco que você estava tendo, pastor Tommy, quando você comprou o hospital em Los Angeles. Quanta fé você teve que liberar para que chegasse ao ponto onde está hoje? Ou o projeto que vocês estão fazendo na cidade do Colorado, certo? E nós estivemos envolvidos nisso e ajudando na questão financeira e, sabe, é tão incrível como sua vida fica mais feliz quando você se mantém ocupado sendo uma bênção na vida das pessoas, mas isso requer fé para fazê-lo. Porque você vai se sentir, às vezes, como se estivesse no máximo, como se estivesse excedendo o seu limite, e você fica envolvido na tentativa de ajudar outras pessoas, e é como, meu Deus. Mas Ele não nos dá mais do que suportamos. Amém? Para onde Deus te chama, Ele é capaz de te manter. Nós estamos sempre pedindo. Sabe, isso parece bom, todas as coisas são possíveis com Deus. O programa de TV não mencionava Deus, adicionei esta parte porque é uma escritura. É muito fácil dizer que todas as coisas são possíveis para Deus, mas na maioria das vezes pensamos que vamos sentar e não fazer absolutamente nada e assistir Deus fazer esse grande milagre. Isso soa muito legal, sabe? Mas geralmente não. É assim que acontece. E essa é a razão pela qual somos parceiros de Deus. Nós temos uma parte, Ele tem uma parte, a nossa parte é acreditar e ter fé. A parte de Deus é fazer o que nós não conseguimos. A nossa parte também é a de fazer tudo que Deus nos manda fazer, sabe? Para cooperar com o que quer que seja que pedimos para Deus fazer por nós. Primeiramente, nossa primeira tarefa de casa para o resto deste ano. Tiago 4:2 diz, vocês não têm porque vocês não pedem. Vocês não têm porque vocês não pedem. Se você pedir em fé, Deus te ouve, e a menos que você esteja pedindo algo completamente fora da vontade dele, você vai recebê-lo. Agora, a Bíblia não diz quando você vai receber. Aqui diz, creia que você já recebeu. Marcos 11 diz, e você vai receber. Então, você precisa acreditar que já recebeu no Espírito, que já está a caminho e que você vai receber, mas você não sabe exatamente quando será. É por isso que em Hebreus diz que nós recebemos as promessas de Deus pela fé e paciência. Existe um teste de fé pelo qual passamos. Ele acontece quando você acredita e pede algo para Deus. Você acredita que ouviu a voz de Deus e acredita que Ele vai cumprir a promessa, mas você não vê coisa alguma acontecendo. Tem alguém aqui comigo? E você não sente nada acontecendo também. E é aí que você precisa da paciência. Eu sempre digo, tem um começo, e o começo geralmente, por ser algo novo, se torna empolgante, sabe?
E quando você chega na reta final e vê a coisa realmente pronta, é empolgante, mas tem o meio. Eu acho que um dos louvores que cantamos neste fim de semana falava algo sobre Deus estar no meio. E é isso que precisamos compreender, que precisamos passar pelo meio sem desistirmos da nossa esperança e fé em Deus, e tantas pessoas fazem isso, e talvez alguns de vocês já fizeram isso também, e Deus pegou a mim e a você nesta tarde aqui para agitar a sua fé. Agite sua fé. Porque às vezes podemos nos tornar preguiçosos na fé. Ou, para ser honesta, podemos nos acostumar com tudo isso, gente. Isto é uma tragédia, podemos nos familiarizar tanto com as promessas de Deus a ponto de não mais apreciarmos inteiramente as suas maravilhas. Eu me lembro de uma vez perguntar para Deus, Deus, por que você não faz as coisas que você fazia quando eu comecei o meu relacionamento com você? Parecia que havia algo eletrizante acontecendo o tempo todo. Deus, por que não faz mais o que fazia antes? Deus disse, eu ainda estou fazendo as mesmas coisas, você se acostumou. Amém? Então, nós precisamos nos maravilhar um pouco mais. Ficar maravilhados porque Jesus morreu por nós. Maravilhados que o Espírito Santo tenha vindo morar dentro de nós. Maravilhados porque Jesus disse, eu nunca me esquecerei de vocês. Maravilhados que podemos perguntar coisas para Deus e que podemos ir até Deus para falar com Ele dos nossos pequenos desejos e necessidades. E Ele nos escuta e nos responde. Precisamos nos maravilhar com Deus por usar-nos as coisas loucas, fracas deste mundo para confundir os sábios. Tome, você é um pastor, mas deve sempre permanecer maravilhado com o que Deus está fazendo no centro dos sonhos. Todas as coisas são possíveis com Deus. Vamos lá, milagres estão chegando, mas você precisa aumentar sua fé, precisa liberar sua fé. Precisa permanecer firme e não se prender na indecisão, onde o diabo pode te convencer a desistir dos seus sonhos, porque está demorando e ele diz que não vai dar certo. E sabe, eu entendo isso. Sabe, eu tenho feito isso por um longo tempo. Muito tempo mesmo. Essa não é a minha primeira conferência, nem meu primeiro ensinamento. E seria tão fácil para mim só ficar na superfície da coisa. Mas eu me recuso a fazer isso. Então eu vou ficar empolgada todas as vezes que eu abrir a minha boca. Eu estava pensando na semana passada. Veja, eu acredito que ter o privilégio de ensinar e pregar a palavra de Deus é, sem dúvida alguma, a maior honra que eu poderia ter. Eu quero sempre me maravilhar por Deus ter me escolhido. Eu quero sempre me maravilhar por Ele me dar forças para fazer isso. Eu fiz um comentário durante o intervalo, eu disse, você sabe o que me maravilha? Quem acha que devemos nos maravilhar mais? Sabe o que me deixa maravilhada? É que depois de todos esses anos, e milhares, e milhares, e milhares de ensinamentos, e programas de TV, e programas de rádio, e entrevistas, e tudo mais, que a minha voz ainda permanece tão forte. Eu tive só 2 vezes problemas com a minha voz durante toda a minha carreira. E uma vez foi por causa da minha própria tolice. Eu preguei com laringite. E eu forcei a minha voz a trabalhar. E tive problemas com a voz por 4 meses. E nunca mais eu vou fazer isso. Eu não queria dizer, desculpe, eu não posso pregar hoje, estou sem voz. Minha voz foi embora. Ao invés disso, eu disse, eu vou fazer isso.
É bom ser determinado, mas não estupidamente determinado. E da outra vez que eu tive problema, eu estava no Colorado e soava como sapo, mas eu preguei a si mesmo. E eu não tive nenhum tipo de sintomas por causa disso, mas, além dessas, não consigo me lembrar. Outra vez onde minha voz foi diferente do que ela é agora, e não acho que seja possível, exceto que todas as coisas são possíveis com Deus. Amém? Eu não sei se nós compreendemos o que significa dizer que Deus vive em nós. E nós nunca devemos ser o tipo de pessoa que desiste facilmente. Devíamos saber que com Deus nós podemos fazer tudo o que Ele nos pede para fazer. Agora, nós não podemos fazer aquilo que Ele pediu para outra pessoa. Então, temos que parar de nos comparar e competir com outras pessoas. Mas tudo aquilo que Deus te mandar fazer, você consegue. Deus sempre vai dar graça para você no lugar onde você está. Se você tem uma criança com necessidades especiais, Deus te dará graça para criar esta criança. Se você está passando por momentos difíceis no seu casamento agora, Deus vai te dar graça nesse lugar. Veja, muitas pessoas desistem das coisas fácil demais. Eu ouvi sobre uma situação e, enquanto eu estive aqui hoje, um casal com problemas ambos no ministério me perguntaram, você acha que eles vão superar isso? Bem, eu não sei dizer, a escolha é de cada um deles. Só não sei se quando estamos representando a Deus, nós temos a opção de fazer nossas próprias escolhas. O que isso diria a todas as pessoas que Dave e eu discipulamos durante todos esses anos se nós tivéssemos um problema no casamento e simplesmente tivéssemos desistido e nos divorciado? Eu não estou tentando fazer ninguém se sentir mal por ter se divorciado. Deus odeia o divórcio, mas Ele ama os divorciados. E eu me divorciei aos 22 anos, casei com um homem errado, e ele ficava andando com outras mulheres por aí, e ele era um ladrão em todos os sentidos. Algumas vezes há motivos para você sair de uma situação de abuso. Deus não pede para você sofrer abusos, mas nós também não devemos desistir facilmente e dizer, bem, nós não nos damos muito certo. Bem, quem consegue sem tentar primeiro? Nós temos diferenças irreconciliáveis. Bom, as reconcilie a si mesmo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Veja, parte disso se tornou o problema de um cristão não ter uma boa reputação, ou a igreja não ter uma boa reputação, sabe? Porque tantas vezes não tem como nos diferenciar das outras pessoas do mundo. Tudo bem, não me apedrejem. Em Isaías 43, 18 e 19, esta é para você. Esqueça as coisas antigas, não fique revirando o seu passado. Veja bem, eu estou fazendo uma coisa nova. Vamos, isto é para você. Eu estou fazendo uma coisa nova. Agora alguém diz, sim, eu já ouvi isso mais de 100 vezes. Bem, se você está ouvindo de novo, talvez Deus queira que você se agarre e acredite desta vez. E diga, sim, Deus está fazendo uma coisa nova na minha vida. Eu não vou somente sentar e esperar e ficar me lamentando e olhando para o passado, pensando sobre o que eu não tenho. Eu vou pegar as promessas de Deus e se qualquer um pode ser abençoado, eu também posso ser abençoado. Amém? Eu quero passar por 3 histórias da Bíblia. Essas não são parábolas, mas fatos que aconteceram. Lucas 5, 18 e 19. Alguns homens vieram carregando outro homem numa maca
e tentou levá-lo para dentro da casa para se deitar diante de Jesus, porque eles queriam que Jesus o curasse. E eles não conseguiram entrar. E sabe, a história poderia ter acabado aqui. Eles poderiam não ter achado o caminho, apenas tê-lo levado de volta. E assim muitos fazem, eles começam a fazer alguma coisa e parece muito difícil ou parece que não existe um caminho. Veja bem, quando você não encontra o caminho, Jesus é o caminho. Digo isso com certeza, não estou tentando trazer uma frase de efeito, uma sessão de encorajamento. Eu digo que Deus pode fazer o que você nunca conseguiria fazer sozinho. Mas você tem uma tarefa e essa é a de nunca, nunca, nunca desistir. Quando eles não encontraram o caminho por causa da multidão, eles escalaram o telhado. Quem faz isso? Não temos escaladores de telhado hoje em dia? Eles pegaram aquele homem que estava numa maca, não se sabe quantos eram, e de um jeito ou de outro eles conseguiram escalar o telhado daquela casa e eles abaixaram aquele homem e o jogaram bem na frente de Jesus. Jesus, você tem que fazer alguma coisa sobre isso? Porque ele está na sua frente e ele não vai sair daí. Nós acreditamos que o Senhor pode curá-lo. Jesus lhe disse primeiramente: seus pecados estão perdoados. Mas para que as pessoas saibam que eu tenho o poder de perdoar os seus pecados, levante-se e seja curado. Amém? Bem, ele foi carregado e jogado de um telhado, mas saiu andando, gente. Vamos lá. Você pode ser carregado pelos seus amigos para um relacionamento com Jesus, mas, querido, você pode se levantar. E pode ser aquele que carrega outras pessoas da próxima vez. Lucas 19, de 1 a 5. Esta é uma das minhas histórias favoritas na Bíblia. Jesus entrou em Jericó, ele estava passando por lá. E um certo homem chamado Zaqueu, o qual era um coletor de impostos, e ele era muito rico. Os coletores de impostos eram odiados, eram desonestos, e eles eram todos muito ricos porque eles coletavam impostos para os romanos. E eles poderiam adicionar uma taxa extra que era para eles. Então as pessoas os desprezavam porque trapaceavam o tempo todo. E ele queria ver quem era Jesus. Então ele obviamente estava insatisfeito com a sua vida. Ele era um trapaceiro, tinha muito dinheiro, mas não importa quanto dinheiro você tenha, se não tiver Jesus, você não será feliz com seu dinheiro. Seu dinheiro não pode te trazer paz quando se deita. Amém? E a fama também não pode. Ou a sua posição importante na sociedade. Ele queria ver quem era Jesus, mas porque ele era baixinho, ele tinha um problema também. Ele não conseguia ver além da multidão. O pobre, baixinho Zaqueu. Se tão somente eu fosse mais alto, eu não teria sido deixado de lado em tantas coisas na vida. Muitas pessoas olham para aquele seu defeito e se esquecem do quão fácil é para Deus considerá-las e ainda fazer delas pessoas grandes e poderosas se elas não desistirem. Qual é a sua desvantagem? Bem, eu fui abusada na infância. Eu não fiz faculdade.
Eu não tive pais que me amaram. Eu não tive uma formação acadêmica. Eu fui abusada. Eu era órfã. Ei, todos nós temos alguma deficiência. Todos nós temos alguma coisa que nos falta, mas todos temos alguma coisa. Amém? Vocês poderiam ser bem mais animados do que isso, mas eu os perdoo. Sei que vocês estão me ouvindo há muito tempo. Mas ele não desistiu. Ele correu na frente da multidão. E então ele escalou uma figueira para ver Jesus, que vinha na sua direção. Ele foi inovador. Foi criativo. Eu tenho um problema, eu sou baixo, mas estas pernas curtas vão correr até mais rápido que as pernas longas, e eu não sei. Então ele foi e escalou a árvore, e ele pensou, quando Jesus passar por aqui, eu o verei. Vocês estão comigo hoje? Mas esta é a parte que eu mais amo. Veja que Jesus gosta desse tipo de atitude. Isto o deixa empolgado. Então ele correu, escalou a árvore enquanto Jesus estava vindo, e quando Jesus chegou debaixo da árvore e olhou para cima, por que ele faria isso? Por que será que, de repente, andando pelo caminho, ele olha para o exato ponto onde Zaqueu se encontrava? Porque ele conseguia sentir a fé de Zaqueu. Vocês se lembram quando a mulher do fluxo de sangue tocou a bainha da roupa de Jesus? E ele diz, quem me tocou porque eu senti a virtude ou o poder saindo de mim? Bem, ela não o tocou fisicamente, tocou nas suas vestes, e ele não poderia ter sentido aquilo, mas ele sentiu a fé dela tocá-lo. E esta fé o moveu. Ele disse, desça desta árvore, Zaqueu, e vem imediatamente, porque eu vou hospedar na sua casa hoje. Eu nem te conto o quanto aqueles fariseus ficaram furiosos. Como assim? Eu sou religioso e faço tudo certo, eu sigo a lei que esse trapaceiro, coletor de impostos, não segue. E você vai para a casa dele, ao invés da minha? Ele não liga para a sua religião, ele quer saber da nossa fé. Ele está procurando por aqueles que realmente confiam nele. Veja, Zaqueu não queria somente ver Jesus, mas ele queria se arrepender. Porque essa é a próxima ação dele. No verso 8, Lucas 19, verso 8. Mas Zaqueu se levantou. Todas as pessoas, no verso 7, as pessoas começaram a murmurar, porque ele seria convidado de um pecador. Você é pecador, Jesus pode ir à sua casa hoje. Amém? Ele não veio para os saudáveis, ele veio para os doentes. Mas então Zaqueu se levantou e ele disse, Senhor, olha, Senhor, aqui agora eu cedo metade das minhas posses para os pobres. E se eu trapacei alguém para conseguir algo, eu os pagarei 4 vezes mais do que eu devo. E Jesus disse, hoje a salvação chegou a esta casa. Olhem para toda esta vida de pecado, esta vida de traições e de trapaças e roubando dinheiro dos outros. Mas num piscar de olhos, ele se arrependeu. Eu não vou viver desse jeito mais. Zaqueu, hoje a salvação chegou à sua casa.
Bem, eu tenho uma palavra especial para você nesta tarde e eu acho que ela vai realmente ajudar muitos de vocês. Assim como ajudou a mim só em ouvi-la durante esta pregação, sabe? Voltando em acho que novembro do ano passado, eu estava assistindo um programa de TV e ouvi alguém dizer, mas não era um programa cristão, eles não estavam tentando fazer comentários cristãos, mas eu os ouvi dizendo, tudo é possível. E então isso meio que ecoou dentro de mim quando eles falaram e eu pensei, essa é a nossa palavra para o ano que vem. E parecia que Deus estava meio que me dando uma tarefa, sabe? Para agitar a fé das pessoas, sabe? Só pregando sobre isso, encorajando você a dar o primeiro passo e parar de tentar viver na sua zona de conforto e segurança o tempo todo. Precisamos ser ousados e valentes e corajosos para irmos para onde quer que Deus nos chame, mesmo que nós não entendamos as coisas, sabe, gente? Ou aquilo que Deus está fazendo. E mesmo que você não tenha certeza do sucesso, porque você nunca saberá se será bem-sucedido se não se dispuser a se arriscar, mesmo que você possa falhar. Amém? Imagine o risco que você estava tendo, pastor Tommy, quando você comprou o hospital em Los Angeles. Quanta fé você teve que liberar para que chegasse ao ponto onde está hoje? Ou o projeto que vocês estão fazendo na cidade do Colorado, certo? E nós estivemos envolvidos nisso e ajudando na questão financeira e, sabe, é tão incrível como sua vida fica mais feliz quando você se mantém ocupado sendo uma bênção na vida das pessoas, mas isso requer fé para fazê-lo. Porque você vai se sentir, às vezes, como se estivesse no máximo, como se estivesse excedendo o seu limite, e você fica envolvido na tentativa de ajudar outras pessoas, e é como, meu Deus. Mas Ele não nos dá mais do que suportamos. Amém? Para onde Deus te chama, Ele é capaz de te manter. Nós estamos sempre pedindo. Sabe, isso parece bom, todas as coisas são possíveis com Deus. O programa de TV não mencionava Deus, adicionei esta parte porque é uma escritura. É muito fácil dizer que todas as coisas são possíveis para Deus, mas na maioria das vezes pensamos que vamos sentar e não fazer absolutamente nada e assistir Deus fazer esse grande milagre. Isso soa muito legal, sabe? Mas geralmente não. É assim que acontece. E essa é a razão pela qual somos parceiros de Deus. Nós temos uma parte, Ele tem uma parte. A nossa parte é acreditar e ter fé. A parte de Deus é fazer o que nós não conseguimos. A nossa parte também é a de fazer tudo que Deus nos manda fazer, sabe? Para cooperar com o que quer que seja que pedimos para Deus fazer por nós. Primeiramente, nossa primeira tarefa de casa para o resto deste ano. Tiago 4:2 diz, vocês não têm porque vocês não pedem. Vocês não têm porque vocês não pedem. Se você pedir em fé, Deus te ouve, e a menos que você esteja pedindo algo completamente fora da vontade dele, você vai recebê-lo. Agora, a Bíblia não diz quando você vai receber. Aqui diz, creia que você já recebeu. Marcos 11 diz, e você vai receber. Então, você precisa acreditar que já recebeu no Espírito, que já está a caminho e que você vai receber, mas você não sabe exatamente quando será. É por isso que em Hebreus diz que nós recebemos as promessas de Deus pela fé e paciência. Existe um teste de fé pelo qual passamos. Ele acontece quando você acredita e pede algo para Deus. Você acredita que ouviu a voz de Deus e acredita que Ele vai cumprir a promessa, mas você não vê coisa alguma acontecendo. Tem alguém aqui comigo? E você não sente nada acontecendo também.
E é aí que você precisa da paciência. Eu sempre digo, tem um começo, e o começo, geralmente, por ser algo novo, se torna empolgante, sabe? E quando você chega na reta final e vê a coisa realmente pronta, é empolgante, mas tem o meio. Eu acho que um dos louvores que cantamos neste fim de semana falava algo sobre Deus estar no meio. E é isso que precisamos compreender, que precisamos passar pelo meio sem desistirmos da nossa esperança e fé em Deus, e tantas pessoas fazem isso, e talvez alguns de vocês já fizeram isso também, e Deus pegou a mim e a você nesta tarde aqui para agitar a sua fé. Agite sua fé. Porque às vezes podemos nos tornar preguiçosos na fé. Ou, para ser honesta, podemos nos acostumar com tudo isso, gente. Isto é uma tragédia, podemos nos familiarizar tanto com as promessas de Deus a ponto de não mais apreciarmos inteiramente as suas maravilhas. Eu me lembro de uma vez perguntar para Deus, Deus, por que você não faz as coisas que você fazia quando eu comecei o meu relacionamento com você? Parecia que havia algo eletrizante acontecendo o tempo todo. Deus, por que não faz mais o que fazia antes? Deus disse, eu ainda estou fazendo as mesmas coisas, você se acostumou. Amém? Então, nós precisamos nos maravilhar um pouco mais. Ficar maravilhados porque Jesus morreu por nós. Maravilhados que o Espírito Santo tenha vindo morar dentro de nós. Maravilhados porque Jesus disse, eu nunca me esquecerei de vocês. Maravilhados que podemos perguntar coisas para Deus e que podemos ir até Deus para falar com Ele dos nossos pequenos desejos e necessidades. E Ele nos escuta e nos responde. Precisamos nos maravilhar com Deus por usar-nos as coisas loucas, fracas deste mundo para confundir os sábios. Tome, você é um pastor, mas deve sempre permanecer maravilhado com o que Deus está fazendo no centro dos sonhos. Todas as coisas são possíveis com Deus. Vamos lá, milagres estão chegando, mas você precisa aumentar sua fé, precisa liberar sua fé. Precisa permanecer firme e não se prender na indecisão, onde o diabo pode te convencer a desistir dos seus sonhos, porque está demorando e ele diz que não vai dar certo. E sabe, eu entendo isso. Sabe, eu tenho feito isso por um longo tempo. Muito tempo mesmo. Essa não é a minha primeira conferência, nem meu primeiro ensinamento. E seria tão fácil para mim só ficar na superfície da coisa. Mas eu me recuso a fazer isso. Então eu vou ficar empolgada todas as vezes que eu abrir a minha boca. Eu estava pensando na semana passada. Veja, eu acredito que ter o privilégio de ensinar e pregar a palavra de Deus é, sem dúvida alguma, a maior honra que eu poderia ter. Eu quero sempre me maravilhar por Deus ter me escolhido. Eu quero sempre me maravilhar por Ele me dar forças para fazer isso. Eu fiz um comentário durante o intervalo, eu disse, você sabe o que me maravilha? Quem acha que devemos nos maravilhar mais? Sabe o que me deixa maravilhada? É que depois de todos esses anos, e milhares, e milhares, e milhares de ensinamentos, e programas de TV, e programas de rádio, e entrevistas, e tudo mais, que a minha voz ainda permanece tão forte. Eu tive só 2 vezes problemas com a minha voz durante toda a minha carreira. E uma vez foi por causa da minha própria tolice. Eu preguei com laringite. E eu forcei a minha voz a trabalhar. E tive problemas com a voz por 4 meses. E nunca mais eu vou fazer isso. Eu não queria dizer, desculpe, eu não posso pregar hoje, estou sem voz. Minha voz foi embora.
Ao invés disso, eu disse: eu vou fazer isso. É bom ser determinado, mas não estupidamente determinado. E da outra vez que eu tive problema, eu estava no Colorado e soava como sapo, mas eu preguei a si mesmo. E eu não tive nenhum tipo de sintomas por causa disso, mas, além dessas, não consigo me lembrar. Outra vez onde minha voz foi diferente do que ela é agora, e não acho que seja possível, exceto que todas as coisas são possíveis com Deus. Amém? Eu não sei se nós compreendemos o que significa dizer que Deus vive em nós. E nós nunca devemos ser o tipo de pessoa que desiste facilmente. Devíamos saber que com Deus nós podemos fazer tudo o que Ele nos pede para fazer. Agora, nós não podemos fazer aquilo que Ele pediu para outra pessoa. Então, temos que parar de nos comparar e competir com outras pessoas. Mas tudo aquilo que Deus te mandar fazer, você consegue. Deus sempre vai dar graça para você no lugar onde você está. Se você tem uma criança com necessidades especiais, Deus te dará graça para criar esta criança. Se você está passando por momentos difíceis no seu casamento agora, Deus vai te dar graça neste lugar. Veja, muitas pessoas desistem das coisas fácil demais. Eu ouvi sobre uma situação e, enquanto eu estive aqui hoje, um casal com problemas ambos no ministério me perguntaram: você acha que eles vão superar isso? Bem, eu não sei dizer, a escolha é de cada um deles. Só não sei se quando estamos representando a Deus, nós temos a opção de fazer nossas próprias escolhas. O que isso diria a todas as pessoas que Dave e eu discipulamos durante todos esses anos se nós tivéssemos um problema no casamento e simplesmente tivéssemos desistido e nos divorciado? Eu não estou tentando fazer ninguém se sentir mal por ter se divorciado. Deus odeia o divórcio, mas Ele ama os divorciados. E eu me divorciei aos 22 anos, casei com um homem errado, e ele ficava andando com outras mulheres por aí, e ele era um ladrão em todos os sentidos. Algumas vezes há motivos para você sair de uma situação de abuso. Deus não pede para você sofrer abusos, mas nós também não devemos desistir facilmente e dizer: bem, nós não nos damos muito certo. Bem, quem consegue sem tentar primeiro? Nós temos diferenças irreconciliáveis. Bom, as reconcilia a si mesmo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Veja, parte disso se tornou o problema de um cristão não ter uma boa reputação, ou a igreja não ter uma boa reputação, sabe? Porque tantas vezes não tem como nos diferenciar das outras pessoas do mundo. Tudo bem, não me apedrejem. Em Isaías 43, 18, 19, esta é para você. Esqueça as coisas antigas, não fique revirando o seu passado. Veja bem, eu estou fazendo uma coisa nova. Vamos, isto é para você. Eu estou fazendo uma coisa nova. Agora alguém diz: sim, sim, eu já ouvi isso mais de 100 vezes. Bem, se você está ouvindo de novo, talvez Deus queira que você se agarre e acredite desta vez. E diga: sim, Deus está fazendo uma coisa nova na minha vida. Eu não vou somente sentar e esperar e ficar me lamentando e olhando para o passado, pensando sobre o que eu não tenho. Eu vou pegar as promessas de Deus, e se qualquer um pode ser abençoado, eu também posso ser abençoado. Amém? Eu quero passar por 3 histórias da Bíblia. Essas não são parábolas, mas fatos que aconteceram. Lucas 5, 18 e 19. Alguns homens vieram carregando outro homem numa maca
e tentou levá-lo para dentro da casa para se deitar diante de Jesus, porque eles queriam que Jesus o curasse. E eles não conseguiram entrar. E sabe, a história poderia ter acabado aqui. Eles poderiam não ter achado o caminho, apenas tê-lo levado de volta. E assim muitos fazem, eles começam a fazer alguma coisa e parece muito difícil ou parece que não existe um caminho. Veja bem, quando você não encontra o caminho, Jesus é o caminho. Digo isso com certeza, não estou tentando trazer uma frase de efeito, uma sessão de encorajamento. Eu digo que Deus pode fazer o que você nunca conseguiria fazer sozinho. Mas você tem uma tarefa e essa é a de nunca, nunca, nunca desistir. Quando eles não encontraram o caminho por causa da multidão, eles escalaram o telhado. Quem faz isso? Não temos escaladores de telhado hoje em dia? Eles pegaram aquele homem que estava numa maca, não se sabe quantos eram, e de um jeito ou de outro eles conseguiram escalar o telhado daquela casa e eles abaixaram aquele homem e o jogaram bem na frente de Jesus. Jesus, você tem que fazer alguma coisa sobre isso? Porque ele está na sua frente, ele não vai sair daí. Nós acreditamos que o Senhor pode curá-lo. Jesus lhe disse primeiramente: seus pecados estão perdoados. Mas para que as pessoas saibam que eu tenho o poder de perdoar os seus pecados, levante-se e seja curado. Amém? Bem, ele foi carregado e jogado de um telhado, mas saiu andando, gente. Vamos lá. Você pode ser carregado pelos seus amigos para um relacionamento com Jesus, mas, querido, você pode se levantar. E pode ser aquele que carrega outras pessoas da próxima vez. Lucas 19, de 1 a 5. Esta é uma das minhas histórias favoritas na Bíblia. Jesus entrou em Jericó, ele estava passando por lá. E um certo homem chamado Zaqueu, qual era um coletor de impostos, e ele era muito rico. Os coletores de impostos eram odiados, eram desonestos, e eles eram todos muito ricos porque eles coletavam impostos para os romanos. E eles poderiam adicionar uma taxa extra que era para eles. Então as pessoas os desprezavam porque trapaceavam o tempo todo. E ele queria ver quem era Jesus. Então ele obviamente estava insatisfeito com a sua vida. Ele era um trapaceiro, tinha muito dinheiro, mas não importa quanto dinheiro você tenha, se não tiver Jesus, você não será feliz com seu dinheiro. Seu dinheiro não pode te trazer paz quando se deita. Amém? E a fama também não pode. Ou a sua posição importante na sociedade. Ele queria ver quem era Jesus, mas porque ele era baixinho. Ele tinha um problema também. Ele não conseguia ver além da multidão. O pobre, baixinho Zaqueu. Se tão somente eu fosse mais alto, eu não teria sido deixado de lado em tantas coisas na vida. Muitas pessoas olham para aquele seu defeito e se esquecem do quão fácil é para Deus considerá-las e ainda fazer delas pessoas grandes e poderosas se elas não desistirem. Qual é a sua desvantagem? Bem, eu fui abusada na infância. Eu não fiz faculdade.
Eu não tive pais que me amaram. Eu não tive uma formação acadêmica. Eu fui abusada. Eu era órfã. Ei, todos nós temos alguma deficiência. Todos nós temos alguma coisa que nos falta, mas todos temos alguma coisa. Amém? Vocês poderiam ser bem mais animados do que isso, mas eu os perdoo. Sei que vocês estão me ouvindo há muito tempo. Mas ele não desistiu. Ele correu na frente da multidão. E então ele escalou uma figueira para ver Jesus, que vinha na sua direção. Ele foi inovador. Foi criativo. Eu tenho um problema, eu sou baixo, mas estas pernas curtas vão correr até mais rápido que as pernas longas, e eu não sei. Então ele foi e escalou a árvore, e ele pensou, quando Jesus passar por aqui, eu o verei. Vocês estão comigo hoje? Mas esta é a parte que eu mais amo. Veja que Jesus gosta desse tipo de atitude. Isto o deixa empolgado. Então ele correu, escalou a árvore enquanto Jesus estava vindo, e quando Jesus chegou debaixo da árvore e olhou para cima, por que ele faria isso? Por que será que, de repente, andando pelo caminho, ele olha para o exato ponto onde Zaqueu se encontrava? Porque ele conseguia sentir a fé de Zaqueu. Vocês se lembram quando a mulher do fluxo de sangue tocou a bainha da roupa de Jesus? E ele diz, quem me tocou porque eu senti a virtude ou o poder saindo de mim? Bem, ela não o tocou fisicamente, tocou nas suas vestes, e ele não poderia ter sentido aquilo, mas ele sentiu a fé dela tocá-lo. E esta fé o moveu. Ele disse, desça desta árvore, Zaqueu, e vem imediatamente, porque eu vou hospedar na sua casa hoje. Eu nem te conto o quanto aqueles fariseus ficaram furiosos. Como assim? Eu sou religioso e faço tudo certo, eu sigo a lei que esse trapaceiro, coletor de impostos, não segue. E você vai para a casa dele, ao invés da minha? Ele não liga para a sua religião, ele quer saber da nossa fé. Ele está procurando por aqueles que realmente confiam nele. Veja, Zaqueu não queria somente ver Jesus, mas ele queria se arrepender. Porque essa é a próxima ação dele. No verso 8, Lucas 19, verso 8. Mas Zaqueu se levantou. Todas as pessoas, no verso 7, as pessoas começaram a murmurar, porque ele seria convidado de um pecador. Você é pecador, Jesus pode ir à sua casa hoje. Amém? Ele não veio para os saudáveis, ele veio para os doentes. Mas então Zaqueu se levantou e ele disse, Senhor, olha, Senhor, aqui agora eu cedo metade das minhas posses para os pobres. E se eu trapacei alguém para conseguir algo, eu os pagarei 4 vezes mais do que eu devo. E Jesus disse, hoje a salvação chegou a esta casa. Olhem para toda esta vida de pecado, esta vida de traições e de trapaças e roubando dinheiro dos outros. Mas num piscar de olhos, ele se arrependeu. Eu não vou viver desse jeito mais. Zaqueu, hoje a salvação chegou à sua casa.
small enough to fit my arms. Now you're standing past the stars. Every goodbye feels like spring. Letting go, but watching wings. I packed your dreams in my old coat, sewed the buttons with a note. Go and find the life you crave. The world is yours. Be strong, be brave. Your laughter echoes down the hall. I trace your name upon the wall. Every mark, every scar you'll gain is proof you lived, not proof of pain. And I know the sky will call your name, But love will never fade away. These are the hands that let you fly, the ones that held you when you cried. I'll be the wind beneath your climb, the quiet prayer you can't define. Go chase the dawn, go paint the sky from these hands that let you fly. Your suitcase full of open dreams. The road ahead is all it seems. I'll stand and watch, no tears tonight. Just faith that burns in morning light. Remember, love's not what you keep, it's what you give and what you leave. And when you soar too high to see, my heart's still tied invisibly. Someday you'll hold your child the same and whisper softly my old name.